o Heraldo já pediu, que Jesus te ilumine muito, te inspire, te envolva. E eu acho que o Guaraci dispensa apresentações, porque todo mundo conhece. Ele tem tantas palestras, tem livros, tem tanta coisa que ele vem trabalhando nessa linha da doutrina espírita, trazendo tanta coisa para nós. Então, eu vou passar a palavra ao Guaraci, porque as palavras dele são suficientes para apresentá-lo para nós. Seja bem-vindo, Guaraci. Que Jesus te ilumine muito. Muito obrigada pelo seu carinho de estar conosco hoje. Celine, eu que agradeço vocês, tá? A oportunidade de participar aqui do estudo e da gente meditar juntos, né, a respeito desse capítulo 2, né, do Livro dos Espíritos, Encarnação dos Espíritos, e que a gente possa, né, na medida do possível, passar alguma informação, tentar tirar alguma dúvida, se alguém tenha, tá? Para a gente poder absorver o melhor possível aqui, né, do livro. Uma coisa que a gente precisa compreender, né, e isso é fatal para nós, é importantíssimo para nós, é que todo o processo da vida, quer encarnado, quer desencarnado, ela tem uma organização. Muito embora a gente ache que o mundo é um caos, que as coisas aqui surgem de maneira inesperadas, né, aquelas surpresas do dia a dia, mas para a espiritualidade não tem surpresa nenhuma, não tem, assim, qualquer coisa que eles podem pensar, nossa, eu não esperava isso. É evidente que, como aqui mesmo no estudo é colocado, né, que no mundo espiritual nós temos espíritos de uma qualidade, uma qualificação melhor, e outros espíritos que ainda estão num caminho de aprendizagem. Então, né, eles não sabem tudo, mas somos todos protegidos por espíritos superiores que vão nos conduzindo. Isso por quê? Se eles interferissem diretamente em nossas vidas, nós não teríamos o mérito dos descobrimentos, das apropriações desses descobrimentos, dos avanços. Então, eles vão guiando o homem, mas ele precisa fazer sua parte, ele precisa estudar. E com essa coisa do milagre, que muitas pessoas não entendem ainda, dá a impressão que o milagre vai acontecer na minha vida e vai resolver tudo. Quando, na verdade, nós precisamos de entender o processo da vida. Então, por exemplo, na pergunta, né, 132, para que serve a encarnação dos espíritos, quando eles vão dizer que é provas, expiações e missão. Então, em qual que eu me enquadro nisso? Então, já tem uma organização aí. Então, em qual dessas opções que eu me enquadro? Eu estou em provas? Eu estou em expiações? Ou eu estou em missão? Sabe, isso já é uma coisa que a resposta dessa questão traz para nós para pensarmos, né? Onde eu estou nesse processo. É claro que nós, muitas vezes, fazemos as duas, né? Expiação e provas. Uma é resolver questões que estão pendentes ainda em nossas mentes, né? Por escolhas erradas, geralmente é isso. E a outra é como eu tenho que participar da vida e avançando ponto por ponto através das experiências. Isso aí são as provas. Eu preciso aprender, eu preciso crescer, eu preciso me estabelecer nessa vida. E ainda coloco uma coisa bem interessante, que também a encarnação ela nos prepara para as missões, aquilo que nós vamos fazer no futuro, lá no contexto, né, da criação. Então, nós começamos aqui dessa forma que nós estamos, aí caminhando, né, dentro da possibilidade e mas temos que ter em vista que nós temos um destino, que nós não estamos assim por acaso, né, estamos aqui encarnados e vamos levando a vida do jeito que a vida me mostra. Isso é uma coisa que nós temos que evitar, né? De ficar levando a vida do jeito que a vida, como diz a música, né?
vida leva eu, né? Então, nada disso. Eu tenho que transitar na vida com consciência, com conhecimento de causa, analisando tudo o que me chega, né? Então, aí, será que a gente seguiu o caminho do bem desde que nós fomos criados? Será que desde que a gente saiu, né, é, é, dessa criação divina, e a gente veio aí no carreiro, né, da evolução, será que nós só fizemos o bem, participamos do bem? É bem provável que não, né? Porque a gente teve a escolha, nós temos as escolhas, e nem sempre elas são favoráveis. A gente vê isso lá na Bíblia, na Gênesis, quando o Adão e a Eva, né, não podiam comer aquele bendito fruto, mas foram estimulados, né, e aceitaram o tal fruto, né, e aí o fruto deu a eles, né, a escolha. Então, se você seguisse só esse caminho, que é a árvore da vida, você não teria problemas, mas aí você escolheu, você achou melhor a árvore do bem e do mal. Então, aí você vai transitar nessas instâncias e pode ser que você tenha percalços. Daí que nós vamos aprendendo. Mas isso também, desde que não haja abusos, né, é um aprendizado muito grande, né? Então, a justiça divina vai se fazer aí, dando, potencializando aqueles que rapidamente voltam ou encontram o caminho do bem. Esse negócio de bem e mal, isso é uma questão que a humanidade vem trazendo desde mais ou menos uns 3.000 anos atrás, quando o Zaratustra esteve aqui no planeta, no plano físico, e ele, então, estabeleceu essa questão do bem e do mal, né, chamado masdeísmo, não sei se vocês já ouviram isso. E aí, o que ele faz? Ele coloca, né, o que é o bem e o que é o mal. O bem é quando a gente segue regiamente as leis de Deus, ou seja, eu estou morando num universo, esse universo tem regras, e eu vou seguir essas regras, né, que são estabelecidas por padrões, né, padrões morais, éticos e também científicos. Por exemplo, eu não posso pular de um prédio de 12 andares, né, sem proteção nenhuma, que eu vou ter problemas, né, vou desencarnar. Eu não posso contrariar, né, essa lei da gravidade, eu não posso brincar com um núcleo atômico, que eu posso gerar uma bomba de nêutrons, e por aí vai. Nós temos que adaptar, né, a essas questões. Por exemplo, se a pessoa bebe muito, ele fica cambaleando, né? Ele perde o eixo eletromagnético do corpo dele, então ele fica cambaleando. E aí vai, né, funcionando de uma maneira meio torpe. Então, eu posso viver isso, e vou tendo problemas. Agora, se eu quiser seguir regiamente a lei de Deus, aí eu não vou ter problema. Eu vou ter só avanços, ou seja, só provas, não expiações. Então, eu posso só seguir a lei de Deus. Está lá nos 10 mandamentos, elas estão bem estabelecidas, né? Honrar Deus, né? Não matar, não furtar, honrar pai e mãe, enfim, tem todo aquele critério ali de uma estrutura de uma lei. Quando Jesus vem aqui, ele estabelece a lei do amor, ou seja, tudo converge no universo para a lei suprema do amor, que é a estruturação do indivíduo dentro do padrão cósmico que regula tudo. Essa é a lei do amor, sabe? E aqui no Livro dos Espíritos a gente vai encontrar, né, que é benevolência, indulgência, perdão, e esses atributos ou adjetivos que vão fazer com que a pessoa busque esse padrão de vida. É difícil? É, mas não é impossível, porque nós somos centelhas divinas, né, em trânsito aí. Então, quando a gente segue esse caminho do bem, quando a gente busca essa estrutura do bem, a gente chega mais rápido. A gente vai mais rápido. Agora, se a gente fica oscilando, a gente vai perdendo tempo. O tempo, ele é uma curvatura do espaço, né? Então, vou dar um exemplo para vocês muito simples. Vocês estão na sala e vão fazer café. Então, quando você chega
digamos, a cozinha para fazer o café, é como se você curvasse o espaço da cozinha e vai gerar um tempo que é o de fazer o café. Então, vamos supor que esse tempo seja de 15 minutos. Então, naqueles 15 minutos, você curvou o espaço, né, e para você fazer o café. Então, se você cumprir o rito direitinho de fazer o café, você está agindo perfeitamente no tempo que você curvou, no tempo que você criou. Agora, você chega lá, começa a ferver a água, você joga fora porque não gostou daquela água, põe outra água, põe o pó, depois tira pó, coloca mais pó, você perdeu o rito. E aí você vai usar de 15 a 30 minutos. Então, você usou mais 30 minutos de tempo, desnecessário. Então, é aí que está o problema. É quando a gente usa desnecessariamente um tempo, que a gente não aproveita daquele tempo criado. Porque quando termina o café, que eu encerro ali o ato do café e saio, a frequência que eu gerei ali para fazer o café, ela vai para o espaço, ajudando outras pessoas a fazer café, ou alguma coisa semelhante. Então, se eu compliquei no fazer o café por desatenção ou por capricho, né, ou por rebeldia, eu não quero fazer, então vou fazer uma confusão aqui, então eu mando frequências confusas para o universo. E essas frequências vão com a minha marca. Então, mesmo que eu não atinja, digamos, ninguém, não machuque ninguém, mas eu estou criando empecilhos para outras pessoas. E no universo nós temos que ser solidários. Então, essa é uma coisa que pouca gente sabe ou pensa, né? Mas é preciso saber aproveitar o tempo em todos os seus sentidos. Nos estudos mais aprofundados sobre tempo, nós entendemos que o tempo é feito por pontinhos. E a gente vai passando pelos pontinhos, né? E vão gerando, né, a ação através dessa passagem pelos pontos. Então, se o espírito, por exemplo, ele pega uma encarnação, então ele tem um tempo, um ciclo da encarnação dele. E aí ele começa a complicar essa encarnação, começa a fazer coisas que vão perturbá-lo de alguma maneira, então ele está perdendo a possibilidade de, dentro do ciclo próprio, ele seguir à frente. Então, por isso que os espíritos falam que tem uns que chegam mais depressa, porque eles entendem isso e fazem tudo com muita sabedoria, com muito conhecimento, mesmo que essa sabedoria seja de fazer um simples café. Mas é uma sabedoria, é um conhecimento, né? Mais tarde ele não vai fazer só o café, ele vai fazer todo o lanche da casa, e aí ele vai aumentando o potencial dele. O que acontece muitas vezes com o ser humano é que ele, ao fazer, né, das suas atividades uma rotina, o que não deve ser, ele começa a cansar da rotina. E aí ele faz de qualquer maneira, de qualquer jeito. Você quer ver qual que é o motorista mais perigoso? É aquele mais antigo, que ele faz da direção uma rotina. Enquanto ele está começando, né, tá ali, vai com calma, ele vai seguindo, né, todo aquele condicionamento de dirigir numa cidade igual Juiz de Fora, né, cheio de carros para cá, para lá, cheio de avenidas, cheio de ruas. Então ele vai com calma. Agora, quando ele sabe, ele acha que sabe, aí está o perigo. Então nós temos que tomar esse cuidado, né, da rotina, né? Por quê? Como diz aqui o Livro dos Espíritos, né, quanto menos imperfeito ele é nas suas ações, menos ele vai sofrer. O sofrimento, o que é? É a resposta de ações não bem feitas ou não concluídas. Sabe? Aí vem o sofrimento. Olha, o que os espíritos superiores fazem? Tudo que eles vão fazer, eles fazem com perfeição no ciclo certo. Eles não perdem tempo, né? Como a gente perde muitas vezes, né? O tempo aí para fazer, para realizar um ato, e a gente vai perdendo, né? O tempo. Então, essas coisas são muito importantes. Por quê? Porque fixam o espírito no seu projeto de evolução, tá? No seu projeto de estada aqui no plano físico. Então, estamos no plano físico? Estamos. Mas aqui não é de qualquer jeito.
Aqui nós temos os ciclos do dia e da noite, nós temos os ciclos do correr do dia, né? Manhã, meio-dia, tarde e noite. Nós temos também outros momentos, por exemplo, onde eu estabeleço a minha vida, agora é a hora do café da manhã, agora é a hora do almoço, agora é a hora do lanche da tarde, e quem janta, né, a hora do jantar, e a hora de deitar. Então, eu vou estabelecendo esses ciclos para mim. E quando o corpo acostuma com esses ciclos, ele exige que a gente cumpra esse ciclo. Agora, se eu começo, eu tomo café 8 horas da manhã, amanhã eu vou tomar café só 10 horas. Eu almoço, por exemplo, meio-dia, amanhã eu vou almoçar só 2 horas da tarde. Então, o corpo entra em confusão, ele não sabe qual que é a hora que ele tem que se preparar para a sua resposta àquilo que o espírito manda para ele. As células, elas são dominadas, coordenadas pelo espírito. Então, esse espírito precisa ter esse comando correto das células, né? Depois vai entrar nessa questão, né, de alma, é muito complexa a questão de alma, e Allan Kardec tentou resolver isso, porque os espíritos, eles comentam, né, que a gente tem muitas palavras para uma mesma coisa, sabe? Ou então, muitas coisas para uma mesma palavra. Então, há que se definir bem essas palavras, para a gente não cometer complicações com essas palavras. Então, tem alma e tem espírito, né? É a mesma coisa? Como é que é isso, né? Essa questão da alma, ela começa a ser estudada mais ou menos no século IV a.C., por um filósofo chamado Demócrito, que ele entendia que a alma era uma composição de átomos, de níveis, né, mais apurados que os outros átomos, segundo ele, e que esses átomos formavam uma alma, né? E quando a pessoa morria, como ele diz, né, então esses átomos se diluíam e formavam uma outra alma. Então perdia aí a individualidade, porque os átomos criavam uma nova individualidade. Ele pensava assim, né? E isso era muito confuso. Lá na Índia, a alma era chamada de Atman, que é a centelha divina, a emanada por Deus. Então, toda a alma é uma emanação divina. Eu gosto muito de estudar a questão da semente. É como se fosse uma sementinha saída de Deus e que vai evoluir. Ela tem todo o contexto da criação nela. Assim como as árvores, né? A semente da árvore tem tudo aquilo que aquela árvore vai precisar. Folhas, galhos, flores, frutos, um tempo de existir, né? Então tem tudo. Então nós saímos, somos emanações divinas e Deus nos coloca na matéria para a gente evoluir, a princípio, na matéria. Depois a gente se solta da matéria. Vocês vão estudar daqui a pouco o materialismo, né? Então se solta da matéria. Mas até enquanto ele é frágil, ele é inseguro, ele não tem ainda ações próprias, não consegue se manter, então ele tem a proteção do casulo da matéria, sabe? Então a alma é essa estrutura, né, divina em trânsito para a perfeição. Então é bom que a gente saiba disso, porque eu lembro que quando eu era assim, quando eu era criança, a gente tinha muito medo das almas, né? Falava das almas penadas, que as almas penadas eram frias, que se encostassem na gente, que a gente sentia um frio muito grande, e isso está ligado à estrutura do corpo físico, cadáver, né? Quando fica tempo lá, ele fica esfriando, então as pessoas acham que ali está a alma, né? Que ali está toda a alma do corpo físico. Não, a alma é aquilo que animou o corpo físico e que não está mais ali, não está mais dando a potência para o corpo físico, né? Então, Allan Kardec chega a comentar, na introdução do livro dos Espíritos, no item 2, né? Ele chega a comentar que a alma, para diferenciar uma da outra, né? Que a alma seria quando nós estamos encarnados, e quando a gente desencarna seria espírito, mas é a mesma coisa, né? Só que esse princípio espiritual, ou essa centelha divina, está guarnecida, né? E atuando num corpo físico.
durante a sua encarnação. E na outra ele está livre e seria como espírito. Então, tem uma proposta muito interessante, e Allan Kardec, ele pega essa proposta para fazer a pergunta aqui do Livro dos Espíritos, porque Allan Kardec era francês, né? A Revolução Francesa e o Iluminismo deram muitos aparelhamentos para se pensar a estrutura das coisas. Então, Allan Kardec, ele faz um comentário assim, será que cada órgão do corpo tem uma alma? Né? Que é interessante saber isso. E aí, ele tira isso, me dá a impressão, né? Ele não comenta aqui, pelo menos eu não li ainda, que ele tira isso de René Descartes, que foi um grande filósofo do século XVIII, né? Então, René Descartes falava isso, que cada órgão físico tem uma alma. E aí, os espíritos dizem assim, está certo e está errado, nego, depende de como você analisar isso. Porque vamos imaginar o seguinte, vamos pegar alguns órgãos, né, e as suas funções. Você tem um estômago que vai digerir o alimento sólido, né? Você tem o pulmão, que vai ser responsável pela transformação do oxigênio, né, do gás carbônico em oxigênio. Você tem os rins, que vão filtrar o sangue. Tem o pâncreas, que vai criar insulina. Tem o fígado, que vai filtrar, que vai produzir a bilis, né, que vai ser um processo de ajuda na digestão. E assim vai. Cada órgão tem uma função, de tal maneira como se fosse uma grande indústria. Você tem os departamentos daquela indústria. Então, cada órgão tem uma frequência. Cada órgão nosso frequencia de um jeito. Tanto assim que as células, por exemplo, do fígado são diferentes das células do estômago, que são diferentes das células do pulmão, que são diferentes do sistema nervoso, né? Então, cada órgão tem um conjunto celular próprio, né, adaptado às funções daquele órgão. Então, essa síntese vibracional, por exemplo, você acaba de alimentar, o estômago vai fazer aquele processo de diluir o alimento. Então, aquilo cria uma síntese, que é a síntese da diluição do alimento, a síntese da transformação de gás carbônico em oxigênio, a síntese da criação de insulina, assim, você tem sempre a síntese. E aquela síntese é o conjunto que mantém o órgão funcionando sob a direção do espírito. Então, Descartes, ele entende isso. Só que ele fala que que isso aí, que essa síntese é uma alma, sabe? Ou seja, é alguma coisa responsável para que aquilo aconteça. Assim como o corpo tem a alma, né? Tem o espírito, assim também cada órgão tem a sua alma, que na verdade é uma síntese. Ficou claro isso para vocês, gente? Porque às vezes a gente fala, eu não sei se eu consigo falar, esclarecer isso, mas essa síntese é que vai dar vida ao funcionamento daquele órgão. Né? Então, você respira, por exemplo. Então, esse ar vai entrar, vai lá nos pulmões. Aí você alimenta, vai para o estômago. E aí você vai entrar no sistema digestório do teu alimento. Né? Então, cada órgão desse, ele vai fazer automaticamente a sua função. Então, eles colocam, né, que esse automático é porque tem uma síntese que comanda cada órgão, sabe? E essa síntese, então, Descartes deu o nome de cada órgão tem um espírito, né, ou tem uma alma. Mas só que a gente vai entender que se a pessoa quiser falar isso, ele fala, ninguém tem impedido, mas que, na verdade, só tem uma alma, que é a alma do corpo. Isso ficou claro, gente? Alguém fala alguma coisa aí, por favor? Está claro, Celinha? Tá sim, que na verdade só existe uma alma. É. A alma é o espírito. Uhum. É o espírito encarnado. Os órgãos não têm alma. Tem Eles síntese. sintetizam uma atividade. Isso. Um conjunto de atividades, ou seja. Não é isso? É isso. Por exemplo, vou dar um exemplo do estômago, né? Não tem a hora que ele ronca, né? Você fala assim, estou com fome, que o estômago está roncando, não é isso? O que significa isso? É porque quando o alimento chega lá,
ele vai fazer um movimento lá na mucosa, lá com o ácido que ele emite, né? Então, ele vai fazer esse movimento aqui e vai diluir o alimento, né? Quando não tem alimento, isso aqui fica batendo lá. Então, ele ronca, ou seja, manda mais alimento, porque senão eu vou estragar a minha mucosa. Entendeu? Aí a gente sente fome. Então, sentir fome é porque não tem mais nada no estômago, ele tem que trabalhar. Então, tem que mandar alguma coisa, né? Tem gente que fala assim, deixa eu enganar o estômago, não sei se vocês conhecem esse termo, né? Deixa eu enganar o estômago, aí pode tomar uma coisa qualquer para ele trabalhar. Porque senão ele vai roncar, você vai sentir a vontade de alimentar. Mas por que ele não tem nada para diluir? Então, ele trabalha o tempo todo. Ele não tem repouso. Então, você mandou o alimento para lá, terminou, ele fica lá esperando vir outro alimento para ele, né? Mas, segundo estudos atuais, não, ele fica o tempo todo trabalhando. Né? E acredito, os pulmões também, você tem que mandar ar o tempo todo para lá, né? Você tem que mandar oxigênio o tempo todo para o pulmão. O coração, você tem que ter sangue o tempo todo para ele bombardear. E assim vai. Então, nesse contexto, nesse trabalho que é realizado, ele vai, então, cumprindo a sua função. Essas células, ao trabalharem, elas também estão evoluindo. A gente não tem essa informação, né? Mas eu quero crer que a célula de um órgão mais simples aspira ser, né, de um órgão melhor, e assim até chegar a um neurônio, né? Que é talvez as células mais importantes que nós temos, os neurônios, e aí vai dar aquela profusão de coisas lá no cérebro, no sistema nervoso central periférico. Então, tudo isso, segundo, né, dizia que o Descartes falou, tinha uma alma gerenciando isso. Mas é exatamente o contexto, né, do ambiente e da frequência gerada pelo trabalho das células. Tá? Aí vai. Você quer ver uma coisa que é interessante, é o seguinte. Vamos imaginar que na sua casa você tenha um local, né, que você gosta muito. Aqui em casa eu tenho um local assim, né, que você gosta muito de ficar lá. Aí você ficou, então depois você levanta para fazer outras coisas, sai. Quando você volta para casa, você sente vontade de ir para aquele local, não sente? Você tem uma vontade de ir naquele cantinho, naquele lugar que você estabelece como um local para o seu repouso. Assim também, né, a gerência das coisas do corpo. Então, o estômago precisa do alimento, porque ele precisa frequenciar bem, né? E os outros órgãos também, de acordo com a sua utilidade. Então, é preciso entender bem isso. O corpo tem o espírito, que através do perispírito atua trazendo as informações do espírito. Então, vamos imaginar que o espírito manda eu levantar o braço direito. Aí eu levanto o braço direito. Depois ele manda eu levantar o braço esquerdo. Eu levanto. Então, ele vai dando ordens. Ele fala assim, vamos caminhar. Né? Vamos até não sei aonde. Aí você dá a ordem e a pessoa vai caminhar. Então, nós comandamos o corpo físico. O espírito comanda o corpo físico o tempo todo. Quando existe, por exemplo, o Parkinson, né? Que a pessoa perde o controle, né, do sistema nervoso aí, ele não tem mais, não atende o comando do espírito, então fica anormal. Né? Ou então, quando ele tem uma AVC, que ele perde os movimentos, é uma situação anormal também. Perde o processo da fala, né? O queixo cai, isso tudo é anormal. No estado de normalidade, o espírito comanda tudo. Agora tem uma pergunta, né, no meio disso. Vamos imaginar a pessoa que tem o Parkinson. Será que o perispírito também está com Parkinson? Né? Pessoa que está com AVC. Será que o braço, a perna que ele não consegue movimentar, também está paralisada no perispírito? Então, isso tudo são coisas boas a gente estudar. Dentro da lógica que a gente busca no espiritismo, isso vai depender muito do espírito, né? Vai depender muito da necessidade do espírito. Né? Às vezes tem espíritos que são tão densos que o perispírito é tão denso quase como o corpo. Então, provavelmente, ele perde essa mobilidade. Né? Agora, tem espíritos não, que
está lá, o corpo está. Nós conhecemos, por exemplo, um trabalho de transcomunicação, que a doutora lá colocou os equipamentos, né, de, de, de transcomunicação, ou seja, de gravar vozes dos espíritos, isso existe, e aí ela gravou, né, as vozes dos espíritos ali, cujos corpos estavam em estado de coma. Então, uns falavam assim, ó, eu vou voltar, daqui a pouco eu estou voltando para o corpo, o outro falava assim, não, eu já não tenho mais tempo, só estou esperando extinguir o fluido vital, enfim, então eles estavam com o pé espíritos livres, né? E agora tem casos não, que a pessoa está pregada ali junto com o corpo. Então isso vai depender muito de cada espírito e da densidade do perispírito, certo? Coisa também que aqui se estuda com muita propriedade é da questão do fluido vital, que nós temos, né? Nós todos recebemos esse fluido vital quando a gente vai reencarnar. Esse fluido vital é que dá força para o corpo todo funcionar. Hoje isso já é bem, aliás, já é um tempo que isso é bem estudado, né? A medicina chinesa já sabe direitinho para onde vai cada tipo de fluido que entra, né? Da natureza, do cosmos, do centro da Terra, dos semelhantes. Então já sabe direitinho para onde que vai energizar o quê. Então a gente recebe esses fluidos o tempo todo da encarnação e ainda assim tem um fluido vital. Então isso tudo são forças que o corpo adquire para cumprir a sua função de existir, enquanto isso, o espírito aproveita a encarnação dele. Veja como é que é bem complexa a coisa, né? Que a gente tem que tomar muito cuidado com a nossa encarnação, porque é todo um conjunto de coisas para nos ajudar, para nos fortalecer, né? Bom, aí ele vai falar aqui, olha, na questão 140, bem interessante a pergunta, olha, que pensar da teoria da alma subdividida em tantas partes quanto são os músculos, presidindo cada uma as diferentes funções do corpo, isso que está falando. Então, a alma para os músculos, a alma para isso, a alma para aquilo, que ele vai falar que não, né? Isso aqui ele vai falar, isso depende do sentido que se atribui à palavra alma. Se por ela entende o fluido vital, está certo, que é a força que faz a movimentação do corpo. Tem na física quântica, tem uma palavra lá, duas palavras até formando uma frase, eu custei para entender isso. Né? Quando eu comecei a ler alguma coisa de física quântica, eu não conseguia entender. Era quando eles falavam assim, está colapsando a matéria, ou não colapsa mais a matéria. Nossa, eu custei para entender isso. Por quê? Quando você colapsa a matéria, ou seja, a matéria está aqui e você vence a matéria, você tem força para isso, né? Então, se eu não tivesse força na mão aqui, eu não fazia isso. Mas como eu tenho força, eu colapso a matéria, ou seja, eu venço a pressão da matéria. Então, eu estou encarnado. No momento em que eu não colapso mais a matéria, que eu não venço mais a pressão da matéria, aí eu estou desencarnado. Então, eles chamam isso na física quântica de colapsar a matéria e não colapsar a matéria, ou seja, não vencer a pressão, porque a matéria tem uma pressão muito grande. Né? A gente sente isso, às vezes você está na rua, num dia muito fechado, né? A frequência não está boa, você anda meio que arrastando, né? Você custa para andar na rua naquele dia. A coisa não está boa. E você está colapsando a matéria com uma dificuldade muito grande, mas colapsa. Né? Agora, se não houver uma resistência, a pessoa desmaia, né? Tem essas coisas na rua de desmaiar, da pessoa ter que sentar que eu não aguento mais, eu estou cansado, eu estou esgotado, aí tem que sentar lá no lugar para refazer as energias. Então, isso diz que nós temos a potência para agir, né? Como dizia Spinoza. Você tem a potência do agir. E aí você vai ver até que ponto você está potencializado para exercer as suas funções. Daí que é um perigo muito grande quando a gente entra na preguiça. Né? Quando você fica na preguiça. Então, eu tenho que fazer isso hoje, amanhã eu faço. O que vai acontecer com a mente? Ela começa a girar mais lentamente, porque você não dá trabalho para ela, né? Para te ajudar a realizar a sua tarefa.
Então, você vai dando, vai modificando o ritmo dela. Aí chega uma hora que ela te domina. Aí você não tem mais vontade de fazer nada. Aí daí é um campo para depressão. Então, por isso que a preguiça, a ociosidade, essas coisas são extremamente, né, perniciosas para todo mundo, sabe? Então, é assim, às vezes, né, pessoa mais idosa, por exemplo, ele vai ao médico, então o médico aconselha uma caminhada, aconselha a fazer palavra cruzada, né, a dar trabalho, porque se não der trabalho, complica. O pessoa mais jovem, quase sempre ele tem essa força que o impulsiona mais, né? Claro que tem jovem também que, nossa, é uma preguiça terrível, né? Não gosta de fazer nada e, nossa, tem que quase que bater nele para sair da cama, essas coisas todas, né? Então, aquilo é uma fragilidade. Ao invés de bater, tem que estudar. Por que ele está assim? O que está acontecendo com ele? O que é normal nele, né? Porque ele tem toda a potência, tem músculo, ele tem a energia dele, ele tem, né, o fluido vital. O que está acontecendo? Pode ser que ele esteja com qualquer coisa, em alguma região do organismo dele, que está impedindo a ele de agir. Então, eu preciso saber, é preguiça ou é repouso que ele não entende por que tem que repousar? Sabe, oi. A Mara levantou a mão para pedir a palavra. Pode falar, Mara. Boa noite. Boa noite. Eu queria saber, no caso do Alzheimer, quando a pessoa está com Alzheimer, se, no caso, o espírito também influencia, porque uma vez eu li uma matéria falando que o espírito estava relacionado com o Alzheimer. Eu queria tirar a dúvida. Mara, eu vou te explicar uma coisa. Toda e qualquer enfermidade, ela parte da mente, tá? E a mente é o reflexo do espírito. Então, o espírito, em algum momento, ele realizou uma escolha e realizou uma tarefa, uma atitude daquela escolha que não foi interessante para ele, não gerou progresso para ele. Então, cria um complexo, né? A Joana de Anjos chama complexo, que você imagina um nó, né? Você pega um bambu, tem os nós do bambu. Então, tem aquele nó lá na mente. E aquele nó tem que sair. Então, o que acontece? O perispírito é mais denso do que a mente. Aí ele suga isso da mente. E o corpo físico, ele é mais denso do que o perispírito. Então, o corpo suga do perispírito. Quando chega no corpo físico, vai ter a reação proporcional, né, à intensidade daquela frequência que foi sugada e chegada no corpo físico. Que pode ser um AVC, que pode ser um Alzheimer, que pode ser um câncer, que pode ser qualquer enfermidade, pode ser das mais invasivas, como eu citei aí, né? Por exemplo, também as doenças autoimunes, né? Então, pode ser essas mais invasivas, perigosas, complicadas, como pode ser uma coisa simples, um tumor benigno, pode ser uma coisa tratável, né? Que não vai causar a desencarnação do espírito. Mas em todo ele provém da alma porque ele escolheu errada e fez errado. E criou o processo seguinte. Tá? Então, o Alzheimer, sim, ele foi uma criação do espírito numa escolha errada lá no passado. Tá? Aí precisa saber o que é que produz, né, nessa escolha errada o Alzheimer. Isso a gente não tem essa informação. Eu, pelo menos, não conheço. Né? A gente conhece só o efeito, a causa a gente não sabe. Mas será que ele foi uma pessoa, dá a impressão, que ele foi uma pessoa muito tensa, né? Uma pessoa muito ansiosa, que saía do ritmo da frequência normal, porque o Alzheimer tira a pessoa da frequência, né? Então, a gente pode analisar, pode ter sido uma pessoa muito tensa, uma pessoa muito nervosa, né? Uma pessoa muito ansiosa, né? E foi gerando esse contexto, né? de não ritmo. E aí volta isso para ele também assim, até que aquilo extingue, né? Pode ser que isso vai extinguir só depois do desencarne, né? Ou pode ser, então, se ele conseguir, ele vai melhorando. Tem os tratamentos, né? Então ele vai melhorando com os tratamentos. Aí
resolveu a questão, voltou ao normal. Senão, ele vai levar aquilo até o desencarne dele. Tá? Aí você fala assim, mas e o desencarne, ele continua com Alzheimer? Vai depender muito de cada situação. Né? Aí nós não podemos dizer sim ou não, porque vai depender da situação. Se o espírito gravou na mente dele que ele tem que tremer, ele vai custar para resolver isso com ele. Lá no mundo espiritual, por isso que tem os hospitais do mundo espiritual. Para fazer esses tratamentos, aqui eu tenho impressão, sabe, Mara, que isso aí é feito com passes, né? Ou com equipamentos que o mundo espiritual tem que a gente nem imagina. Então, ele vai melhorando. Então, ele não vai ficar com Alzheimer sempre. Mesmo que ele desencarne e ainda continue com a frequência do Alzheimer, ele vai ser recuperado de alguma maneira. Respondeu você, Mara, ou eu tenho alguma dúvida? Não respondeu. Muito obrigada. Tá bom. Mais alguém, gente, quer fazer algum comentário? Então, vamos lá. Uma coisa que está aqui na questão 140A, que a gente tem que estar muito atento, é quando ele fala que os espíritos sempre tomam o efeito pela causa. Né? Então, por exemplo, você vai no médico, não estou falando mal da medicina não, tá, gente, por favor. Mas você vai lá no médico, aí o médico fala assim, você está com diverticulite, né? Que é uma coisa bem chata, né? Você está com diverticulite. Tudo bem, o que ele falou para você? Ele falou o efeito. Ele não falou a causa. Então, tem gente que acha que isso é a causa. A causa é diverticulite. Não, a causa é efeito. O diverticulite é o efeito. Então, a espiritualidade nos orienta a sempre buscarmos as causas das coisas. Percebe? Onde que está a causa disso? Para eu poder combater a causa. Por isso que a gente toma passe. Porque a gente não sabe direito como é que é a ação do passe lá no perispírito. Mas ele vai na causa. Tem pessoas que falam assim, nossa, eu estava com uma dor de cabeça, né? Tomei um passe, melhorei. Porque ele foi na causa da dor de cabeça, da pressão que estava tendo lá, né? Que estava gerando essa resposta dos neurônios, a resposta de dor. Então, ele vai lá direitinho e funciona. Agora, eu se for saber as causas de tudo, né? Por exemplo, vamos imaginar uma mulher, né? Ela casa, né? A moça casa com todo o sonho de ser mãe, e não consegue ser mãe. Aí os médicos vão cuidar disso, né? Para ver se ela se torna mãe. Então, quando a gente lê o Evolução em Dois Mundos, lá na segunda parte do livro, o André Luiz vai explicar que quando se faz um aborto, você desestrutura as energias do campo genésico, né? do aparelho reprodutor, que pode causar isso. Percebe? Então, tudo tem uma causa. A gente não pode se satisfazer. O médico falou que eu estou com uma doença tal. Mas isso já é efeito, né? Então, a gente tem que saber o que é a causa daquilo, para a gente combater a causa. Sabe? A gente tem que ter muito bom senso aí. Muito bom senso. Tá? Porque você vai ao médico, ele fala que eu estou com diabetes, por exemplo. Qual é a causa da minha diabetes? Né? Por que eu tenho diabetes? Por que eu estou com esse processo que eu tenho que evitar, por exemplo, o açúcar? Né? Então, tem uma causa, né? Diabetes, se não me engano, está muito ligado à raiva. São pessoas raivosas, né? Então, todas as nossas doenças têm como causa situações equivocadas do espírito, em determinados pontos. Então, ele cessa o campo energético ali. O nosso corpo, ele é mapeado ponta a ponta, né? Da ponta da cabeça à ponta dos pés. A sola dos pés, né? Ele é todo mapeado e corre energia ali no corpo todo. Se você prender sua perna, amarrar um torniquete nela, o que vai acontecer? Você vai sentir cãibra, né? Porque não está circulando sangue ali. Né? Então, também energeticamente funciona. Então, pode ser que eu estou com uma interrupção na circulação da energia. Aí causa um efeito. Né? Pode ser que aconteça que eu perco assim, a mobilidade total daquele lugar, eu sinta muita dor. Muitas vezes, as dores nas articulações, elas têm origem
não estar circulando bem as energias. O que a acupuntura faz? Ela não pega um monte de agulhinha e finca na gente? Para quê? Para exatamente desobstruir aqueles canais energéticos. Então, essas coisas todas acontecem. Por exemplo, quando Jesus botou aquele povo que estava morto para voltar à vida, né? Ele fez isso assim, chega lá, você morreu, eu vou te ressuscitar. Porque se fosse assim, ele vivia ressuscitando gente lá, né? Morria gente toda hora. Não, ele não ressuscitou. Ele só desobstruiu canais energéticos que estavam impossibilitando o espírito de atuar no corpo de uma forma plena. Então, ele desobstruía canais. Aí o espírito voltava à vida. Então, não tem milagre. Tem um conhecimento que ele tinha, né? Que ele tem, que ele desobstruía aqueles canais energéticos. Sabe? O André Luiz fala isso, muito fala nos centros de forças, né? Que distribui as forças, né? As energias para o corpo todo. Então, assim, a gente não pode pegar o efeito pela causa. Então, se eu estou com dor na articulação, eu vou lá no médico, ele receita lá um negócio bravo, né? Antigamente era benzetacil 12, uma coisa assim, né? Você tomava um treco daquele, nossa, mas aquilo doía, a injeção doía mais do que o negócio da dor, e você ficava satisfeito quando a dor voltava, né? Que era menor do que isso. Mas por que eu tinha que fazer isso? Né? Então, quem sabe a minha articulação, ela está doendo, quando não é o caso de osteoporose, né? Você pode ter esses casos, né? Mas uma pessoa mais jovem que está andando, está sentindo dor, pode ser problema de circulação energética. Então, ele tem que ter os recursos daí, da acupuntura, do passe, né? Andar no chão, de pé no chão, andar na terra, né? Na areia, não andar na terra de pé no chão, porque a energia tem que procurar o terra, então, de repente, você desobstrui ali. Então, existe, olha, eu estudo muito medicina holística, né? Há muitos anos que eu estudo isso. E dou cursos, às vezes, né? Dentro da minha condição. Tenho amigos, né? Que são terapeutas holísticos, a gente troca muita ideia, enfim. Então, tem muita coisa aí que se resolveria de boa, sem nenhum medicamento desses invasivos, que geram efeitos colaterais. Sabe? Tem muita coisa, mas o passe é o melhor deles. Digo para vocês, já estudei florais, né? Já estudei minerais, pedras, né? Já estudei cores, né? A cromoterapia, já estudei isso tudo. Mas eu cheguei à conclusão que o passe é o melhor de todos. Agora, claro, né? A pessoa tem que saber que quando eu entro ali numa câmara de passe, eu tenho que ficar, né? Atento, não sei, num estado diferenciado, né? A alma está presa no corpo? Não, ela pode expandir, né? Ela pode se soltar durante a noite, no sono, ou num momento qualquer, ela sai, ela vai vai viver um pouco fora desse corpo. Por isso que muitos espíritos iluminados que vêm aqui aceitam vir, porque tem os períodos que eles saem do corpo, que eles se libertam do corpo, pela emancipação da alma, né? Ele pergunta aqui, que dizer dessa outra teoria, segundo a qual, na criança, a alma vai se completando a cada período da vida? Isso é importante a gente entender, que não. O espírito é o mesmo, você completa ciclos, né? Então, você não tem a criança, a alma do bebê de, sei lá, de 8 meses, né? Da criança de 4 anos, você não tem isso, a alma é a mesma. Só que o que vai acontecer é o ciclo biológico dessa criança, que vai crescendo, né? Mas o espírito é o mesmo. E ele vai dando as suas mostras do que ele é desde o início. Então, aí que o pai e a mãe têm nessa possibilidade de ajudar esse espírito aí nessa fase, que pode dar bons exemplos, né? Que pode conduzir o espírito. A gente estuda isso aí muito no espiritismo, né? Que tem aquele livro do Hermínio, né? Nossos filhos são espíritos, né? Que fala muito sobre isso, que a gente tem que ter essa noção, né? De que eles estão conosco, mas não são nossos. Como diz o Gibran, Khalil Gibran, né? Vossos filhos não são vossos filhos, são filhos e filhas da ânsia da vida sobre si mesma. Vieram através de vós, mas não de vós. Embora vivam convosco, não vos pertencem. Esse texto é maravilhoso, né? Está no livro Profeta, do Gibran. E, então, quer dizer,
eu tenho que saber isso, né? Então, a alma é a mesma que eu vou dando força para que ela cresça, né? Ontem eu fiquei muito triste, gente. Ontem eu só não passei mal, porque graças a Deus eu já consigo me dominar. Mas eu chorei muito. Saiu uma notícia, né, de que numa escola pública lá de Maricá, aqui no Rio de Janeiro, que teve uma aula lá, né, que a escola contratou um professor, uma pessoa, né, para ir lá dar uma aula extra, né, sobre sexualidade. E as crianças eram de 8 anos. Então, eles estavam ensinando as crianças a fazer sexo oral, sexo anal, ensinando as crianças como funciona o sexo, né? Nossa, foi muito triste. Quando eu estava lendo aquilo, foi me dando uma coisa assim, sabe? O desrespeito pela criança, né? Os hormônios dessa criança que vão gerar, né, a abertura da sexualidade dela estão guardados lá na glândula pineal, esperando o tempo certo, né, da puberdade, para começarem a agir, e aquelas pessoas ali, inconsequentemente, né, destruindo o ciclo natural do crescimento daquelas crianças. Nossa, foi muito triste quando eu vi aquilo. Sabe, eu fico pensando assim, será que essas pessoas não analisam, né? Como que Deus fez tudo certinho, né? E por que eu quero corromper isso? E o pior de tudo, que só um pai reclamou. Isso que foi pior. Só um que foi na delegacia, da queixa. Cadê os outros pais, meus amigos? Então, nós temos, assim, o Espiritismo, ele é a oficina de trabalho e a universidade da alma. O centro espírita é isso. Então, isso tem que ser muito explicado, muito colocado. Porque foi muito triste. É muito triste você ver alguém invadindo, né, a inocência de uma criança, inocência em termos, né, mas essa parte do espírito. Só se ele tiver uma prova muito difícil, que tem que começar já na infância. Né? Mas, olha, nossa, foi muito triste isso. Tá? Então, ele vai dizer, né, que o que se deve entender por alma do mundo. Isso aqui é muito interessante. Eu tenho um livro, eu ganhei esse livro de um senhor que já desencarnou faz tempo. Ele era um diretor de uma grande escola, né, não daqui de Juiz de Fora. Eu ganhei esse livro dele, né, que chama Alma da Terra. Então, esse livro vai dizer que a Terra tem uma alma. É a mesma coisa, né? É a síntese dos habitantes, né? As vontades reunidas que vão fazer, né? Ou então aqueles espíritos que ajudam aqui no plano físico, ou talvez no plano espiritual, que criam esse ambiente, né, favorável para a evolução dos espíritos aqui. Então, assim, o mundo ter uma alma dela, não tem isso. Tem, dá a impressão assim, que tem alguém lá no núcleo da Terra, por exemplo, tem lá um espírito que é o núcleo da Terra que gera. Não existe isso. Existe espíritos que ajudam a evolução dos habitantes da Terra. Isso também é bom saber, porque de vez em quando a gente escuta umas aberrações dessas, né? Ele vai te perguntar aqui, né? Como é que tantos filósofos antigos e modernos têm longamente discutido sobre a ciência psicológica sem se chegar à verdade? É uma coisa muito interessante, por quê? Quando a gente estuda a filosofia ocidental, nós vamos partir da filosofia grega. Vocês concordam com isso, né? Porque a filosofia oriental, ela está lá no Oriente, né? Tem um outro caminho. Pode chegar no mesmo lugar, mas o caminho é diferente. A filosofia ocidental, ela parte dos filósofos gregos, que, por sua vez, pegaram as informações lá do Egito, pegaram de outras escolas que eles frequentavam lá. E aí, na filosofia grega, você tem os filósofos da natureza e os filósofos humanos, que trabalham a questão dos homens, né? Que aí começa mais com Sócrates, Platão, Aristóteles, começa esse estudo. E você observa que sempre estão buscando a verdade. Sabem, todos eles estão querendo entender a verdade. E aí tem uma página do Jesus no Lar que explica um pouco isso. Por quê? Quando Jesus falou, né, conhecereis a verdade, ela vos libertará,
Dizem, tá, o Neio Lúcio, ele diz que à noite, né, os apóstolos reunidos só com Jesus, Pedro perguntou, Senhor, o Senhor falou isso, né, que nós vamos conhecer a verdade. Mas o que é a verdade? Aí Jesus diz, a verdade é o conhecimento e a prática das leis do nosso Pai. Então você observa que essa verdade está difícil a gente entender, né? Porque eu tenho que ser doutor em química, física, biologia, matemática, geometria, o que mais? Né? Tudo que você imaginar que tem na variação da lei suprema do amor. Então você tem, para chegar à verdade, viu? Tem que saber tudo isso. Então a gente vai trabalhando, né, pequenos pontos. Então, é verdade isso? Então, pelo meu conhecimento, é. Mas daqui a pouco, quando eu avanço um pouquinho mais, isso já não é mais verdade. Eu já abrangi a um outro patamar de entender a verdade. Então, disse que a consciência tem como eixo principal a busca da verdade. Então, quando a consciência está livre, está solta, não tem nenhuma coisa que prende a essa consciência, então ela está sempre buscando a verdade. É quando a gente está estudando, a gente está tentando entender, a gente está buscando parâmetros diferenciados, né, de explicações, e tem um momento que a consciência está presa no ego inferior, que está presa no meu orgulho, no meu egoísmo, e aí ela vai ver só isso que eu vejo. Ela vai dizer que é certo eu matar alguém, que é certo eu roubar, que é certo eu mentir. Né? Porque é isso que eu prendi essa consciência comigo. Então, enquanto essa consciência estiver presa comigo, no meu ego inferior, dificilmente eu vou encontrar essa verdade. O Carlos Drummond de Andrade tem um poema muito interessante, né, que fala sobre isso, que a porta da verdade estava aberta, mas só podia passar por ela meia verdade de cada vez. Então, a verdade que passava, entendia. A verdade que ficava, não entendia nada. E que isso aí se resolvia muito pela ilusão, pelo capricho ou pela miopia de cada um. Isso é sensacional, esse poema. É um negócio, assim, absurdamente maravilhoso e profundo, né? Então, a verdade está na razão direta da minha miopia, do meu capricho, da minha ilusão. Então, tem gente que se ilude com uma coisa, aquilo para ele é verdade, né? Ou então ele não enxerga a coisa direito e aquilo é verdade. Ou ele tem um capricho. Não, tem que ser isso aqui. A verdade é essa, eu vou impor essa verdade. E assim vai. Então, por isso que ele fala que é muito difícil a gente achar essa verdade. Porque nós ainda estamos palmilhando, né, os primeiros momentos da evolução consciente. Ou da evolução refletida, né, que até então foi por automatismos, dos instintos. Agora que nós estamos começando a entender o mundo que a gente vive. O que é isso? Por que existe isso? Né? O que é aquilo? Para que serve aquilo? E isso eu costumo distorcer também as utilidades, né, das coisas. Aí eu estou usando miopia, capricho ou ilusão. Os hindus, lá no hinduísmo, eles combatem muito o que eles chamam de Maya, né? Que é a ilusão. Eles combatem muito isso. Inclusive, eles combatem tanto isso que eles criaram uma deusa chamada Maia. Ou seja, essa deusa você tem que eliminar da tua vida. Porque essa deusa não vai te fazer bem. E aí eu fico pensando, eu estou preso nos meus caprichos, na minha miopia, na minha ilusão, ou eu estou buscando a verdade que vai quebrar paradigmas? E eu não quero quebrar paradigmas, não é? Lembra a história do peixinho vermelho, que tem lá no livro Libertação? Logo no início do livro, tem um prefácio lá, e o Emmanuel faz uma introdução ao livro, contando a história do peixinho vermelho, né? Que ele vivia preso num lugar lá no lago, e que ele comia restos dos peixes grandes, né? Até que um dia, tanto que ele arrumava um cantinho para ficar, que ele achou uma grade, e sai por aquela grade. Então ele vai para um riacho, depois ele vai para o rio, depois ele vai para o mar. Quando ele chega no mar, ele fica assustado, com tanta maravilha, com tanta beleza. Então ele está quebrando os paradigmas dele. Então a lenda conta isso, que você tem que quebrar os seus paradigmas, sair do seu cantinho, achar a grade, né, que você vai se libertar para ver lá na frente. Então, a verdade para o peixinho era a verdade de ter que comer o resto dos peixes grandes. Né? E aí ele foi sozinho, em busca, né, de outras coisas, ele descobre o oceano. E vai morar num coral, né, lá entre os corais, né, que são maravilhosos. Né?
Então, nossa, ele ficou encantado com aquilo, só que depois ele volta, né, para tentar levar o povo lá, os peixes lá, e os peixes riram dele, debocharam dele e tal. Aí um dia o lago secou e os peixes morreram, né, e ele ficou livre. Veja que coisa interessante essa lenda. Então, se eu quiser encontrar a verdade, eu tenho que quebrar paradigma. Se eu ficar preso nos meus paradigmas, aquele negócio de meu ponto de vista, isso é um caso sério. Quando eu começo a falar meu ponto de vista, porque se meu ponto de vista estiver errado, eu vou ficar nele a encarnação inteira. Então, eu tenho que estar sempre buscando a sintonia com a lógica e com a justiça. Se não tiver isso, cai fora. Você está iludido. Então, isso é muito importante para os espíritas saberem disso. Estou vendo muito espírita aí com muito ponto de vista. E aí não sai do lugar. Né? Vive uma encarnação inteira, assiste palestra 2, 3 vezes por semana, vai na reunião mediúnica, sei lá, participa de grupos de estudos, mas não quebra o paradigma. Não quebra. Né? Não quebra. Às vezes, a pessoa que está lá explicando fala uma coisa para ela que está lá, ela está presa no paradigma, ela até sorri, mas volta para casa sem quebrar o paradigma. Então, é preciso, a verdade, ela exige muito esse movimento nosso da busca da lógica e da justiça. Então, alguém fala uma coisa para mim, dá um conteúdo qualquer, um conceito, né, qualquer. Então, falou aquilo, tudo bem, deixa eu analisar. Não foi assim que Allan Kardec fez, gente? Quando o senhor Fortier encontrou com ele na rua, falou assim, professor Rivaio, que bom que eu tenho com o senhor. Eu queria convidar o senhor para ir na casa da senhora Plaine Maison. Mas o que tem lá? Tem umas mesas lá que giram e que falam. Ele falou, pelo amor de Deus, né? Não vem com essa história, não. Mesa que gira e que fala? Como assim? Eu falei, não, você tem um código lá que as pessoas vão perguntando, elas vão batendo com o pezinho no chão, vai formando um alfabeto. Ele falou, eu tenho que saber que uma mesa tem nervos para sentir, né? E aí, o que ele fez? Ele jogou fora? Nada disso. Se alguém falou o que está acontecendo, por que eu não vou lá verificar? E foi nessa quebra de paradigma dele que ele não era reencarnacionista, tá, gente? Então, nessa quebra de paradigma, nós temos a doutrina espírita hoje. Imagina se eles firmassem o pé. Não, que é isso? Essa é uma loucura. Não rola, não. Ainda mais que tem mulher no meio, mulher não sabe nada, não. Na época era assim, tá, gente? Hoje, né, graças a Deus, mudou, né? Mas na época era assim. Tem mulher que... Não, não vou perder meu tempo, não. E tem muita gente que ainda fala isso, né? Então, isso é muito interessante, né? No Guaraci, a Celinha pediu a palavra. Pode falar. Ô, Guaraci, é que eu esqueci de falar uma coisa no início da reunião, que nosso tempo termina às 20h40, para a gente ter um tempinho para fazer a irradiação. Então, eu terminei também isso tudo. Não, mas você ainda tem mais 5 minutos. Tá. Eu só queria falar um pouquinho antes para não pegar você de surpresa, porque eu esqueci de falar, me desculpe. E eu já ia te perguntar, Célia, que hora que terminava. Pois é, podia ter esperado, mas como eu não quebrei o paradigma, pronto. Não, então, gente, olha... Nós temos 5 minutos ainda. A gente chegou, então, na questão 146, né? Que a alma tem no corpo uma sede determinada e circunscrita, que isso é muito importante saber. Então, no nosso corpo, a alma está onde? Aí ele vai responder, deu uma resposta bem clássica aqui, que quando a pessoa é muito intelectualizada, né, que esse centro forte da alma se encontra no cérebro, né? E quando ela é mais, assim, mais sentimental, né, mais do trabalho mais da benevolência, que é no coração, tá? Porque puxa, né? A frequência puxa. Então, você tem o coração e o cérebro, faz um eixo aqui. Então, você tem isso aqui. Só que tudo que chega para nós chega pelo coração. Para chegar no cérebro, tem que passar pelo coração. Então, você tem uma informação. Aí, se essa informação vai mexer com você, com o seu sentimento, com a sua escolha, né, daquele sentimento, vai ficar por aqui. Senão, ela sobe para o coração, se você busca a razão. Então, ele coloca aqui também, né? Então, fala também, né, se está no centro vital, que é o centro de força, né? Ele vai dizer que, né, que aí está na preferência do espírito. Muitas vezes a gente olha para uma pessoa e você vê toda a força, a potência dela na cabeça.
outra hora você vê no coração, outra hora você vê transitando. O melhor é o trânsito, né? Que aí você equilibra as duas forças. Então é isso que a gente tem que saber. Então chegou uma coisa para mim, eu vou racionalizar aquilo para ver o que é, para depois eu trazer aquilo, para voltar com aquilo para o coração, para definir o que eu vou fazer com aquilo que chega para mim. Então veja que a gente, nesse estudo do Livro dos Espíritos, quanta coisa que a gente aprende, né? Alguma pergunta, gente? Ficou alguma coisa de dúvida? Ou não? Nossa, 38 pessoas, não tem dúvida. Que coisa boa, né? Então é isso, Célia. Eu tentei fazer uma síntese, né? Até a questão 146A, que depois vocês vão entrar no materialismo, né? Aí é outro estudo. Aí, na próxima semana, provavelmente vocês vão entrar no materialismo. Então, gente, nós estamos aqui para resolver nossos problemas, para nos apropriar, né? Para uma missão, para nos apropriar de valores para o nosso futuro. Nós moramos num corpo físico, somos os agentes principais desse corpo, né? Temos os órgãos que nós temos que tomar conta deles, né? Temos que ter ação positiva para que tudo corra positivamente, né? Se a pessoa gosta de bebida alcoólica, ele está arrebentando com o fígado, está arrebentando com o bílis, está arrebentando com vesícula, está arrebentando com um monte de coisa, inclusive com o estômago, ele está queimando o estômago. Então, a gente tem que tomar esses cuidados, né, para que a gente possa entender melhor a vida, né? A questão da verdade também. Qual é a verdade que me move? É a verdade do meu ponto de vista ou é a verdade real? Né? Qual que é a verdade que eu busco para mim, para não ficar preso, né, a ilusões, né, a miopias, né, a caprichos? Então, isso é muito importante também, né, a gente colocar, né, e entender que nós estamos morando num mundo. Esse mundo, ele tem a presença de espíritos superiores que, né, dão força para que a gente possa crescer. Se não fossem eles, a gente não conseguiria, sabe? Então, o que acontece? Eu sou um espírito mortal, vocês são espíritos mortais, e cada um de nós está no processo, no estágio da evolução, cada um tem uma condição de entender a verdade, né? E cada um precisa se resolver perante as suas provas, suas expiações, se você está em missão, né? Ou se você está, nisso tudo, se preparando para um futuro melhor. Então, não tem milagres. Não existe milagres. O que existe é trabalho, né? Entendimento, força. E a gente vai caminhando em cima disso. Ficou interessante, Célia? Ou não? Pode falar a verdade. Nossa, ficou ótimo. Na minha opinião, ficou excelente. Nossa, muito bom. Eu te agradeço muito, Guaraci. Eu que Pena agradeço. que acabou o tempo, porque a gente ainda queria ficar pelo menos umas 3 horas aqui te ouvindo. Você sabe que é a quarta palestra que eu faço hoje. Né? Nossa, mãe. E eu, sim, eu quero aprender cada vez mais. Cada vez que eu faço um estudo desse, eu me aproprio de mais informações e procuro trazer aquilo para a minha prática, né? Para o meu entendimento. Nossa, muita coisa interessante para estudar, sabe? Então, nós temos que nos dar essa chance. É que eu falo para as pessoas, vamos nos dar essa oportunidade. A gente está vindo aí de encarnações complicadas, vamos nos ajudar, vamos nos dar essa chance. É a chance do Espiritismo em nós, né? É isso mesmo. O Espiritismo traz muita coisa para a gente. Uhum. Silvana, obrigado aí, tá? Pelo seu carinho, tá? Agora, então, vamos dar também um pouco de nós, né? Das nossas energias boas e remover aquilo que não nos